Boa tarde. Hoje é terça-feira, 12 de abril, e o Senado Notícias está no ar. A sessão do plenário de hoje começa às 2 da tarde, mais cedo que o habitual. Vamos conferir a pauta. O primeiro item proíbe o juiz de conceder guarda compartilhada a pai ou mãe investigados ou processados por crime contra criança ou adolescente ou por violência doméstica. O segundo item é o projeto que prevê a obrigatoriedade da bula digital de medicamentos. Também podem ser votadas diretrizes para o atendimento prestado pelo SUS a pessoas com fibromialgia ou fadiga crônica. E uma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente para ficar compatível com a lei que criou o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Outro item na pauta trata de conteúdos curriculares na formação do pedagogo para a atuação direcionada a estudantes em situação de restrição de locomoção. Os senadores podem votar ainda projeto que disciplina serviços de operações com criptoativos em plataformas eletrônicas. E ainda um acordo com os Estados Unidos sobre projetos de pesquisa, desenvolvimento, teste e avaliação. Também pode ser votado outro acordo, este com Angola, sobre defesa. Outro item prevê a criação do diploma Paul Singer no Senado Federal, em reconhecimento a iniciativas empreendedoras de economia solidária. Os senadores podem votar ainda a criação da Frente Parlamentar do Mato Piba para debater o bioma cerrado nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Um requerimento prevê a realização de sessões de debates temáticos sobre a campanha Abril Verde, que trata de saúde e segurança no trabalho. E o último item da pauta prevê a prorrogação por 30 dias da comissão externa que vem acompanhando a situação de Petrópolis, no estado do Rio, atingida pela tragédia das chuvas. Como vimos na agenda, um dos projetos que podem ser votados hoje no plenário do Senado cria uma bula eletrônica para os remédios vendidos em farmácia. O relator da proposta é o senador Nelsinho Trade. O projeto estabelece que os laboratórios poderão inserir nas embalagens dos remédios um código de barras bidimensional de leitura rápida, o QR Code, que direcione o consumidor ao endereço virtual com acesso ao prospecto digital do produto. De acordo com o texto, a bula digital não substitui a impressa, mas deixa a cargo da autoridade sanitária quais medicamentos terão apenas um formato de bula. A matéria foi aprovada pela Câmara dos Deputados em dezembro, mas tem dividido opiniões. Eu acredito que vai ser vantajoso para o consumidor a aprovação desse projeto, porque muitas vezes quando eu compro um remédio, é fácil perder a bula e tendo essa informação no QR Code e de fácil acesso, vai ser vantajoso para todo mundo. Apesar de eu fazer o uso diário de remédios e nem sempre ler a bula e quando precisar da informação recorrer à internet, eu sou contra esse PL, porque eu acredito que nem todas as pessoas têm a mesma facilidade de acesso à informação pela internet e acho que esse PL vai limitar e afastar ainda mais essas pessoas desse conhecimento. Ele não pretende substituir a bula impressa porque o próprio projeto já prevê que tem um dispositivo específico para isso, dizendo que a Anvisa vai poder definir quais são os casos em que um ou outro formato tem que ser entregue, né? O formato de bula. Só que, em regra, a bula impressa vai ser entregue também. E, assim, as vantagens imediatas que a gente pode ver é que, como é um arquivo digital, ele pode ter outros recursos multimídias, né? Que vão poder ajudar a acessibilidade de pessoas com deficiência, ou então até com um conteúdo um pouco mais explicativo. O PL também ressalta que o detentor do registro do medicamento deverá possuir um sistema que permita a elaboração do mapa de distribuição dos medicamentos, com identificação dos quantitativos comercializados e distribuídos para cada lote, além dos destinatários das remessas. A matéria não trata só da bula digital de medicamentos. Ela também trata e traz mudanças assim, significativas no Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, que foi criado em 2009 pela via legal, mas que estava com a previsão de entrada agora, em abril de 2022,
E, assim, o projeto, o 3.846, traz assim, algumas mudanças importantes, porque ele redesenha o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, e essas mudanças têm que ser muito bem debatidas, têm que ser objeto de reflexão profunda. Nós concordamos com a inclusão da bula digital como um instrumento alternativo, complementar, para que os pacientes conheçam sobre o medicamento que vai ser utilizado por eles. Então, a inclusão da bula digital, estamos de acordo. Porém, nesse PL 3846, existe a revogação de 2 artigos importantes, o 3º e o 4º, da Lei 11.903, que praticamente acaba com o sistema de rastreamento de medicamentos. Então, é importante que isso seja amplamente discutido com a sociedade e com todos os setores envolvidos. Se acabar o sistema de rastreamento, o Brasil dará 20, 30 anos de passos para trás. E o projeto que proíbe guarda de crianças por pais investigados por violência familiar foi explicado pela relatora, a senadora Rose de Freitas. Esse é um assunto muito complexo de ser debatido, né? Nós achamos que restabelece os paradigmas com os quais precisa ser tratado essa relação. E que, na verdade, tantas emendas quanto chegaram lá mostram que não terá consenso, inclusive não. Mas vamos tentar fazer com que essa relação estabelecida em lei, ela traga mais clarividência e, o mais importante, traga a coerência no tratamento necessário para essa relação neoparental. A Comissão de Educação aprovou hoje um requerimento para ouvir diretores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e pessoas que estariam envolvidas em denúncias de favorecimento na liberação de verbas da educação. No total, 8 pessoas foram convidadas a prestar esclarecimentos. Ainda não encontrei justificativa razoável que justifique sobrepreço, vou ser mais claro, superfaturamento de quase 70% para a compra de ônibus. Ainda não encontrei justificativa razoável para compra de kits robóticas, em que 70% deles foram destinados a um único estado da federação, para escolas em municípios do interior que sequer internet, água potável, carteira escolar tinham. Um servidor público, uma pessoa que exerce cargo público, ele tem a obrigação de dar esclarecimento de todos os seus atos. Isso não tira pedaço de ninguém. A pessoa exerce uma função pública. Há alguma suspeita, convida essa pessoa para vir. A pessoa deve ser a principal interessada para vir dar os esclarecimentos e mostrar que ela não tem participação nenhuma. Quando a pessoa não vem, que é como tem acontecido com alguns, ficará sempre aquela suspeita. Não veio por quê? É quase que uma confissão de culpa a pessoa não comparecer quando ela tem a oportunidade de esclarecer de que não tem culpabilidade sobre os fatos ocorridos. Professor e profissional de educação física são 2 profissões distintas? O professor da área deve ser vinculado aos conselhos profissionais? A polêmica rendeu uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais nesta terça-feira. Divergências de interpretação sobre os limites do profissional de educação física e do professor dessa área. Que leis e instituições regulam desempenho e formação têm dado margens a dúvidas. Para os conselhos de educação física, nenhum profissional da área pode escapar à formação, vinculação e código de ética. Temos como premissa a defesa da sociedade, para que seja atendido por profissional que, além de formação superior em educação física, está sob um código de ética, que, dentre outras condutas, preza pela qualidade de sua intervenção e respeito às crianças, adolescentes e jovens que estão sob sua responsabilidade. Os conselhos se veem como guardiãs do bom exercício profissional, até mesmo nos estabelecimentos de ensino. Os profissionais podem recorrer quando professores de formação atuam em educação física durante essa área.
Professor de educação física substituído por professores de outras disciplinas na administração das aulas. A escola não oferecer a disciplina de educação física, pode recorrer ao Conselho Federal, que é esse conselho que atua e que defende os professores. Representantes dos profissionais da educação veem conflito de fiscalização. O professor de educação física, a professora de educação física dentro da escola é um educador. É uma educadora e a atuação profissional do professor de educação física dentro da escola segue os princípios da educação pública brasileira, normatizadas pela Constituição Federal, pela LDB, pela Base Nacional Curricular Comum, pelos sistemas de ensino no Brasil afora. Este representante sindical leu um trecho de parecer do Ministério da Educação. O exercício do magistério é questão que escapa às competências dos conselhos profissionais, estando sujeitos aos regulamentos do sistema de ensino em que se inseria a instituição escolar. Enquanto os poderes legislativo e judiciário são demandados para examinar e resolver o problema, há uma categoria que vem crescendo e busca ser valorizada. Conta com aproximadamente 541.606 profissionais de educação física e 65.870 estabelecimentos que prestam serviços nas áreas de atividades físicas e esportivas registradas. A comissão de juristas que prepara a reforma dos processos administrativo e tributário se reuniu hoje para formalizar a criação de subcomissões. Uma para o processo administrativo, outra para o processo tributário. Os presos que estudam podem ter direito à progressão de regime. É o que prevê um projeto que está tramitando no Senado. Atualmente, no Brasil, existem quase 760 mil presos. Dados do Departamento Penitenciário Nacional de 2020 mostram que menos de 13% dos presos em penitenciárias estaduais possuem algum grau de educação, o que inclui a alfabetização, ensino fundamental, médio, superior e ensino profissionalizante, por exemplo. Um percentual ainda muito baixo de atendimento e que evidencia esse desafio da gente ampliar, né, esse acesso, né, à educação formal e não formal dentro do sistema prisional. Um projeto de lei apresentado pelo senador Jorge Cajuru quer incluir o estudo como condição para que o preso possa ter acesso à progressão de regime, do mesmo jeito que acontece com os detentos que trabalham. Essa progressão é do regime fechado para o semiaberto ou para o aberto. O essencial é buscar a ressocialização do condenado a partir do estudo e do trabalho, atividades que estimulam a reflexão sobre princípios, valores e atitudes. E aí entra os estudos, um curso, um livro, um filme, uma aula. Tudo o que uma pessoa aprende na forma de experiências e na forma de observações vai produzir na mente dele um pensamento que vai conseguir tirá-lo de um crime, de uma pena, de um erro e colocá-lo na vida que ele merece viver. O Instituto de Defesa do Direito de Defesa evidencia as dificuldades enfrentadas pelo sistema penitenciário para garantir aos presos o acesso à saúde e à educação. Os presos não têm um acesso à saúde minimamente razoável, não possuem informações e possibilidade de acessar o mundo exterior, como diz a Lei de Execução Penal, e também não têm à sua disposição acesso à educação formal. O que importa reparar hoje no sistema de cumprimento de pena no Brasil é fazer com que a lei já existente, a Lei de Execução Penal, seja cumprida na prática. E a educação é um direito, jamais um dever para o cidadão que se encontra preso. Para este advogado criminalista, a proposta pode aumentar a desigualdade entre os presos. Somente os custodiados, aqueles que estão cumprindo pena e que têm condições financeiras para custear os estudos, conseguiriam, eventualmente, progredir de regime. O que certamente é inconstitucional, na medida em que todos os presos, bem como todos os cidadãos, têm direitos fundamentais iguais. A educação está inserida em prisões do país na modalidade EJA, Educação para Jovens e Adultos. A Lei de Execução Penal
garante a redução na pena de 1 dia para cada 12 horas de estudo, que devem ser cumpridas em 3 dias. Uma recomendação do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, permite a remissão de 4 dias de pena para cada livro lido em um período de 22 a 30 dias, especialmente para os presos que não têm acesso ao trabalho e à educação. Todos os marcos legais que ampliem esse significado da educação em prisões, né, e que procurem garantir esse direito das pessoas presas, eles são muito importantes. Mas é importante também que a sociedade, né, e os órgãos públicos monitorem, né, elas ampliem esse direito em lei e também monitorem a garantia do direito à educação no sistema prisional. Acredito que a proposta legislativa deveria ser revista, mantendo-se as boas intenções, mas visando fomentar que a educação primária, média ou superior passe a ser uma realidade dentro dos presídios, o que hoje não é. O crime de assédio sexual só é classificado assim atualmente quando é praticado por chefes em ambiente de trabalho. Mas uma proposta em tramitação do Senado quer modificar essa situação. Foi só uma brincadeira? Foi apenas um elogio? Qual o problema de um convite para jantar? Essas são algumas perguntas que muitas mulheres se fazem cotidianamente em seus ambientes de trabalho. E é muito comum elas mesmas não saberem se foram vítimas de assédio. Mas afinal, o que é o assédio sexual? Segundo o Código Penal, é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. E a pena para esse tipo de crime pode variar de 1 a 2 anos de detenção. Foi o que aconteceu com essa mulher que não quis se identificar. Ela foi assediada pelo seu chefe várias vezes e a solução que encontrou para acabar com esses constrangimentos foi pedir demissão. Eu falei para meu esposo e ele falou para mim que era melhor que eu largasse o trabalho. Então eu acabei largando o serviço porque eu sentia muito incomodada com isso. Aí eu fiquei muito tempo com trauma porque eu pensava que todo lugar que eu fosse eu ia ser assediada daquela forma que ele fazia comigo. Daila Bandeira demorou para conseguir falar abertamente sobre o que viveu. Mas hoje não tem mais medo de mostrar o seu rosto e revelar o que aconteceu com ela. Mas foi terrível passar por um assédio sexual. Eu nunca imaginei passar por uma situação dessa num órgão público. E não tive muito apoio das pessoas. Assim, parece que as pessoas não confiavam muito no que tinha acontecido. Mas eu fui corajosa porque era muito difícil falar sobre isso. Até hoje ainda é difícil, mas na época, né, foi muito mais, eu era muito mais jovem, então foi uma experiência horrível. Segundo uma pesquisa do Datafolha de 2018, 42% das brasileiras afirmam já terem sofrido assédio sexual e 15% delas revelam que passaram por isso no ambiente de trabalho. Para ampliar o alcance da lei, a então senadora Vanessa Graziotin apresentou em 2018 uma proposta que retira a condição de superior hierárquico do agressor em relação à vítima para que o crime de assédio seja configurado. O projeto prevê também aumento da pena em 25% se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas e em 50% se o agressor for ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima. Mas o relator da proposta, senador Marcos Duval, retirou esses agravantes do texto por já estarem previstos no Código Penal. Essa advogada esclarece que, pelo projeto, constrangimentos causados por qualquer colega de trabalho serão considerados assédio. Normalmente, esse agente tinha que ser hierarquicamente superior àquela mulher que estaria sendo assediada. A PL retira essa palavra hierarquicamente e amplia o uso do tipo penal assédio sexual, podendo ser
agora aplicado contra colegas de trabalho que também têm esse tipo de conduta de humilhar, constranger a mulher no ambiente de trabalho. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.